Galerinha dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor André, de língua portuguesa, também do Ensino Fundamental 2, do oitavo B. Então, oitavo A, muito prazer, tudo bem aí? Um salve para vocês. Olha só, eu vim aqui contribuir com os estudos de revisão para a prova bimestral, que acontece logo mais. O tema da aula de hoje não é nenhuma novidade, vocês já assistiram aos vídeos da professora Dani, que está lá no YouTube, muito bem explicadinhos, e esse material aqui é como um apoio para os estudos, para a retomada dos estudos de vocês. Olha só, vamos começar aqui então com os nossos objetivos da aula. Cadê o cursor aqui? Vamos passar. Objetivos. E eu estou meio sem espaço na tela, hein? Eu vou ter que ficar migrando de um lado para o outro. Objetivos: repassar os verbos de ligação, os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. Começamos, portanto, pelos verbos de ligação. Olha aqui que são aqueles verbos que indicam um estado, uma condição do sujeito, né? Ele não é um verbo de ação, como correr, martelar. Ele é um verbo que indica uma condição. Vamos ver alguns exemplos de como funciona o verbo de ligação dentro da oração. Afinal de contas, é uma oração, né? Ele tem um verbo. Vamos lá. Exemplo: Camila está triste. Primeira coisa, perguntar, trocar uma ideia com o verbo, perguntar para ele quem está triste. Camila, né? A Camila aí, o sujeito simples. Já separei, né? Já dei uma separadinha entre o sujeito e o restante da oração, porque aí eu consigo identificar ali quem que é o meu sujeito simples, representado por SS, e quem que é o meu predicado nominal, representado aí pela sigla PM. Olha só, o meu predicado nominal está triste. Bem, dentro do predicado nominal, nós temos mais duas classificações, né? Olha só, tenho que migrar de novo, me pôr mais um pouquinho aqui, vou pôr aqui em cima mesmo, já lemos o conteúdo de cima. Quem está triste, né? Por que está triste? O verbo indica o estado da Camila, algo passageiro. Pô, a Camila tá tristonha, tá tristinha nesse momento. Bem, e dentro, portanto, desse predicado nominal, nós temos aí o verbo de ligação, estar, né? Na sua forma conjugada, está, e o seu predicativo, aquilo que caracteriza o estado da Camila, o estado passageiro da Camila. Esse predicativo ele funciona como núcleo do predicado nominal. Portanto, o predicativo do sujeito, a característica do sujeito, também é o núcleo do predicado nominal. Lembrando que o predicado nominal ele só será predicado nominal se tiver um verbo de ligação na oração. Outro exemplo aqui, o exemplo 2, do Pedro parecia envergonhado. Bem, Pedro parecia envergonhado, né? Tá claro aí o sujeito, né? Mas a gente pergunta para o verbo de novo, quem parecia envergonhado? Pedro, sujeito simples. Separei aí já o meu sujeito, porque tudo aquilo que restar da oração, depois que eu separo, coloco uma barrinha entre o sujeito e o predicado, e o predicado, eu consigo localizar o meu predicado nominal. Olha aí, parecia envergonhado, predicado nominal. O verbo parecer indica um estado de Pedro, né? Algo passageiro também. Ele não é uma condição eterna. Parecer, né? O verbo parecia é o verbo de ligação, e envergonhado, o núcleo do predicado nominal, né? O seu predicativo. Predicativo, qual que é a característica do Pedro nesse momento? Envergonhado. Quais são os verbos de ligação? Olha, acho que aqui não vou conseguir passar para vocês o vídeo, mas está no YouTube, se chama Franja Fenomenal, é uma paródia que ajuda... Opa, carregou sim, ó. A internet estava ruim, achei que não ia dar certo. Vamos lá, vamos escutar. Tem que dançar, né? Vou dançar. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Se o verso for de ligação, predicativo
muito bem aqui, né? Tá aí o Kiko. Kiko fazendo um videozinho aí pro TikTok, né? Mais uma dancinha pro TikTok. Duvido quem consiga reproduzir a dancinha do Kiko no TikTok. Bem, chega dessa musiquinha, ela tá zombando aqui da franja, né? Vamos passar para o próximo item, que são os verbos intransitivos, aqueles verbos que possuem sentido completo. Tenho que me arrastar aqui de novo. Que possuem sentido completo, não precisando, portanto, de um complemento. O predicado ele é verbal. Olha, já não é mais predicado nominal, pois o núcleo do predicado é um verbo que demonstra uma ação. Lá no sujeito simples, o predicado era nominal. Portanto, a palavra mais importante era um nome, era o predicativo do sujeito, aquilo que caracterizava o sujeito. Já no predicado verbal, a palavra mais importante, como diz o próprio nome do predicado, é o verbo. Vamos aos exemplos? Minha filha nasceu. Já deixei grifado aí, iluminado, aliás, grifado o verbo nasceu. Preciso explicar? Está faltando alguma coisa nessa frase aí, gente, para a gente entendê-la? E nessa frase? Ele não vê. Preciso também de algum complemento para esse verbo? Olha, eu sei, tá igual. Ele é cego, né? Ele não vê. Já lê. Quer dizer o quê? Ele deixou de ser analfabeto, ele se tornou uma pessoa letrada. Não preciso complementar também, né? A criança ainda não dormiu. Frase com seu sentido completo. O verbo não precisa de nada além para completar o sentido da frase. Dica importante, vou ter que me pôr mais de cantinho aqui. Essa dica é super importante, porque os verbos intransitivos, eles podem mudar a sua transitividade dependendo do contexto da frase. Olha só, um verbo classificado como intransitivo pode apresentar essa intransitividade apenas num contexto determinado. Com outro sentido, pode ser um verbo transitivo, que necessita de complementos verbais. Assim, a classificação deverá ser definida, né, feita mediante ao contexto da frase. Então, não decorem. É sempre bom analisar a frase antes, ver se ela faz sentido, se o sentido dela está completo, e aí sim a gente faz a classificação deste verbo, né, se ele é intransitivo ou transitivo. Então, vamos olhar agora para os verbos transitivos. Opa, voltei aqui. Para os verbos transitivos, agora sim, os transitivos diretos são os verbos que exigem, eu tenho que me arrastar de novo, estou sem espaço na tela, que exigem complemento sem preposição. Não tem preposição. Normalmente o que tem é um artigo antes deste objeto direto aqui, ó, antes do objeto direto. O predicado é verbal, pois demonstra uma ação. Vai ter lá martelar, correr, caminhar, né? É um verbo de ação. Esse verbo, esses verbos serão transitivos e diretos se entre eles, entre o complemento desse verbo, houver um artigo, ou não, na verdade, não haver preposição. Isso é o mais importante. Olha só, já deixei até em cores diferentes para a gente localizar aqui. Soltei os tigres e os leões. Quem soltou os tigres e os leões? Eu, sujeito oculto, né? Não aparece ali, mas eu identifico ele pela desinência verbal facilmente. O verbo ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque entre o verbo, olha só, entre o verbo soltar e o seu complemento, soltei. Quem solta, solta alguma coisa, né? Soltei os tigres e os leões. Olha, eu só tenho a presença aqui do artigo. Olha o predicado verbal. Soltei os tigres e os leões. Neste caso, nessa frase, nessa oração, toda ela é os predicado, porque o sujeito está oculto, ele não aparece. O objeto direto, o complemento desse verbo, né? Quem solta, solta alguma coisa, solta algo, é os tigres e os leões. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. A lei garantiu a paz. Quem garantiu a paz? A lei. Seu sujeito simples, né? Está aí bem identificado, claro, explícito. Predicado verbal, aquilo que sobra, aquilo que resta além do sujeito. Garantiu a paz. O verbo, ele é transitivo direto. Quem garante? Garante algo. Ó, garantiu o que neste caso? A paz.
o seu objeto direto. Não tem preposição entre o verbo aqui garantir, né, o garantiu, e o seu complemento, a paz. Não tem preposição, tem só a presença do artigo aqui. Parece simples, não? Vamos agora aos verbos transitivos indiretos. São os verbos que também, assim como os verbos transitivos diretos, eles precisam de um complemento. Só que entre o seu complemento e o verbo haverá uma preposição. Bem, o objeto do verbo transitivo direto é o objeto indireto, olha aqui, ó. Seu predicado também é verbal, será verbal, olha só. Eu necessito de ajuda. Pergunto, troca ideia com o verbo. Quem necessita de ajuda? Eu. Sujeito simples, explícito, claro. Quem necessita ali, olha o predicado verbal, né? Tudo aquilo que restou depois do sujeito, todo esse trecho aqui da oração, é o predicado verbal, necessito de ajuda. O verbo ele é transitivo indireto, né? Quem necessita, necessita de. Olha só, eu já coloco aqui, ó, na minha pergunta, eu já coloco uma preposição de algo, de alguma coisa. Objeto indireto, de ajuda. A preposição aqui, ó, surgiu para a gente. Bem, espero que eu tenha contribuído com essa breve apresentação. Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá na plataforma. Um abração. Tchau.